Sejam bem-vindos ao nosso canal. Temos hoje uma aula muito top, câmara fria para conservação de carne em açougue, em casa de carnes, supermercado que tem seu açougue. Vocês vão ver que tem uma metodologia um pouco diferente de uma câmara fria normal. E vocês vão entender nessa aula por que tua carne às vezes não fica numa qualidade legal, porque ela desumidifica. E você sabe, quando a carne desumidifica, você está perdendo, você está jogando água pelo ralo a preço de picanha. Né? Se eu perdi 10% do peso da minha carne por desumidificação, são 3 problemas, né? Vamos ver se eu vou lembrar dos 3. Eu estou perdendo dinheiro. Segundo, eu estou escurecendo a carne, deixando ela com um aspecto feio. E eu também estou alterando o sabor da carne, do alimento em si. Beleza? Então, galera, se inscreve no canal, deixa o joinha. Se você é técnico de manutenção, se você é profissional, engenheiro mecânico, é mecânico na área e está no trecho trabalhando, se inscreve no canal aí, pessoal, deixa o joinha. E se você é dono de açougue, de restaurante, se você é um dono de um comércio, de um supermercado, se inscreve também. Temos muitas dicas legais aí para todos vocês, sejam proprietário, sejam profissionais da área do HVACR, da refrigeração. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Vamos lá para a nossa aula? Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhado está. E aqui vamos começar pelo começo. Vou pegar uma canetinha aqui, vai ser vermelhinha mesmo. Controle de temperatura e umidade. Diferente de um freezer doméstico, a câmara de açougue precisa equilibrar 2 fatores. Resfriamento. Carnes frescas. Deve operar entre 0 e 4 graus Celsius positivo. Acima disso, a proliferação bacteriana acelera e abaixo de 0, a carne pode começar a congelar superficialmente, perdendo o brilho. Detalhe, se você tem um açougue, o teu supermercado tem uma alta rotatividade, teu açougue, tua casa de carnes tem uma alta rotatividade, muitas vezes o açougueiro prefere que essa temperatura venha para -2, tá? Isso não tem problema nenhum, ok? Às vezes ele pode trabalhar aqui entre 2 positivo e -2 tranquilamente. Isso não é problema, beleza, galera? Então você pode perfeitamente trazer isso para -2 se a rotatividade tua de atendimento for alta. Por quê? Por que o açougueiro gosta disso? Porque a carne fica mais firme para fazer o corte na serra-fita ali, né? Para fazer o preparo dessa carne já para vender para o consumidor final. Umidade relativa. Deve estar em torno, aqui está o pulo do gato, você que chegou no vídeo até agora, aqui está o pulo do gato. Deve estar em torno de 85 a 90%. Se o ar for muito seco, a carne perde água para o ambiente, perda de peso e escurecimento altera inclusive o sabor, tá? Então, se você chegou até aqui, você não quer apenas a temperatura é um fator, mas a umidade é outro. Vamos ver nessa aula como é que vocês vão controlar esses 2 fatores. Se você é um profissional da refrigeração e entrega uma câmara que a carne fica mais tempo, vamos dizer assim, úmida, mais tempo retendo a umidade nessa carne, que ela conserva por mais tempo, você vai ser valorizado pelo dono do supermercado e pelo açougueiro. Se você entrega uma câmara fria que ela resseca muito a carne, escurece a carne muito rápida, você vai perder indicações e você vai ter recomendações negativas. Então, às vezes, faz tudo certinho, montou a câmara, tudo do zero, no capricho, tá? E você não entende porque o cliente ficou descontente. Ficou descontente por esse motivo aqui. Tranquilo? Cálculo de carga térmica, o que considerar? Para dimensionar o motor ideal e evitar a perda de mercadoria, analisamos 4 fontes principais de calor: ambiente externo transmissão, o calor que atravessa as paredes, teto e piso. Depende da qualidade e da espessura dos painéis isolantes, se é PU, se é poliuretano ou se é EPS, que é o isopor. O produto carne é a carga mais importante, considera-se a quantidade de carne que entra em quilos e a temperatura que ela chega no caminhão frigorífico. Carne quente exige muito mais potência do motor, naturalmente. Troca de ar, infiltração. O calor que entra toda vez que a porta é aberta para abastecimento ou retirada de cortes. Aqui nós vamos pegar também isso aqui, ó. Durante essa aula nós vamos dar uma pincelada. Troca de ar, infiltração, né, na porta aqui, ó. É um problemão, ok? Então o que acontece, né? Queira ou não queira, câmara fria de açougue é a pancadaria. O fluxo de cliente muitas vezes vai determinar quantas vezes vai ser aberto por dia. Fontes internas. Calor gerado pela iluminação, cada vez menos, né? Hoje utiliza-se LED, né? Então, cada vez menos. Nós temos esse calor de lâmpada, antigamente era incandescente, era relevante. Pelos motores dos ventiladores, isso aqui já é considerado nos catálogos aqui no Brasil, então você não precisa se preocupar também. Pela presença de funcionários trabalhando, ok, isso conta no interior da câmara. Objetivo final.
O sistema deve ser capaz de remover todo esse calor, operando cerca de 16 a 18 horas por dia, que o restante é reservado para degelo, ok? Degelo onde aqui? O degelo no meu evaporador, né? Então eu tenho que reservar de 4 a 6 horas por dia para fazer esse degelo aqui, deixando o tempo restante para ciclo automático de degelo. Então foi o que eu falei aqui. Então vamos lá. Então nós temos aqui classe 1, 4 a 5 graus Celsius, tá? 90% umidade relativa, armazenamento de vegetais, produtos agrícolas, flores, gelo sem embalagem e câmaras para resfriamento, tá? Então isso aqui, vocês vão entrar na classe 2 de carnes, de 6 a 7. 6 a 7 é o quê? Delta T. O que é o delta T? É a diferença entre a temperatura de evaporação e a temperatura de operação da câmara fria. Para eu ter uma câmara fria operando a 0 graus, eu vou ter que estar evaporando a uma temperatura menor que 0 graus, ok? 0 grau. Que temperatura é essa, professor? Pode ser 4, pode ser 5, 4 negativo, 5 negativo, 6 negativo, 10 negativo, 12 negativo. Eu posso evaporar a menos 12 e entregar 0. Eu posso evaporar a menos 6 e entregar 0. Mas, quanto maior o meu delta, menos matéria-prima eu vou utilizar. Então, é comum num orçamento baratinho, né, um orçamento para você economizar aí uns 3, 4 mil reais, você ter um delta T de 10 graus, de 10, 12 graus. Eu vou evaporar a menos 12, por exemplo, para manter minha câmara a 0. O que vai acontecer aqui? Ó? A minha umidade vai ficar entre 50% e 65%. Bem, não pode, tá? Vai ressecar. Aonde que isso é indicado? Sala de processo, corte, armazém de cerveja. Tem alguns casos que é bom você ter umidade baixa. No nosso caso, que é a câmara de carne, não vamos perder o foco, né? É indicado 80% a 85%. Por quê? Porque o armazenamento de frigorificados em geral, refrigeração de alimentos, vegetais embalados, frutas, produtos similares, produtos que requerem menores níveis de umidade relativa, ok? Se eu tivesse aqui classe 3, cerveja, vinho, por exemplo, você vai montar uma adega, né, o vinho, você não quer uma umidade muito grande, senão você começa a mofar o rótulo, mas também você não quer uma umidade muito pequena, senão você vai ressecar a rolha. São dois problemas. Então, a adega, geralmente, eles pedem aqui entre 65 e 80. Para carne, a gente vai trabalhar entre 80 e 85. Vocês vão ver que fica muito, muito bom, tá? Vamos trabalhar aqui, mais mirando aqui os 85%, ok? Mais mirando 85% na carne. Continuando. E se eu trabalhar com uma câmara a 90%? Ótimo, só que vocês vão ver que é difícil você chegar numa umidade maior sem o auxílio de um umidificador externo, tá? Aí você começa a ter que entrar com umidificador externo. Você pode até evaporar aqui a menos 4 para manter 0, mas aí você vai ter o problema da troca de ar que nós vamos ver a seguir. O que é a troca de ar? Então, além da umidade e a temperatura, eu tenho que levar em conta o fator troca de ar. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho uma tabelinha, essa tabela aqui é lá da Hatcraft, tá? Eu tenho uma tabelinha aqui para cada tipo de alimento, situação, mínimo e máximo número de trocas. Vocês vão ver como é complicado isso aqui, porque eu tenho que me adequar ao que o fabricante do evaporador me entrega. Tá? Não tem mágica aqui, eu tenho que me adequar ao que o fabricante me entrega. Ninguém vai fazer um evaporador especial para a minha aplicação. E aqui eu vou ter, ó, armazenamento de carne sem empacotar. É o que vocês estão assistindo a aula aqui, ó. Armazenamento de carne sem empacotar, ou seja, é o quarto de boi, é a peça lá na gancheira, né? Sem embalagem. Mínimo 30 de troca e o máximo 60 de troca. Se fosse uma câmara normal, por exemplo, conservação de resfriados ou congelados, o mínimo e o máximo é de 40 a 80, é mais tranquilo. Vocês estão vendo? Só que aqui, não, aqui já é 30 a 60, é um pouquinho mais complicado. Assim, uma curiosidade, maturação de banana, aqui, ó, quem é técnico acaba tendo vários clientes de 120 a 200. Ele opera quase no nível de túnel de congelamento, ó. Túnel de congelamento rápido, 150 a 300 de troca de ar, beleza? Mas vamos focar no nosso, que é 30 a 60. Então vamos para frente. Primeiro passo, vamos fazer a carga térmica, né? Vamos calcular a carga térmica numa câmara frigorífica. Então o que acontece? Eu vou entrar com alguns valores. Vamos supor que é uma câmara de 2,30, para fins didáticos, por 3 metros de altura. Câmara de carne, sempre mirem nos 3 metros de altura. Por quê? Porque a carne não pode encostar no chão. Tá? Vocês vão ver mais para o final da aula que isso aqui é um problemão. Então, nada de querer fazer câmara fria aí com 2,40 para carne. Largura 3,45.
A área da porta, 2 metros quadrados, uma porta de 1 por 2, por exemplo. Material, vamos considerar o poliuretano, que é o puro ou PIR, né? Poderia ser, agora é basicamente só PIR que você vai encontrar. Na MBP Isoblock só vende o PIR, mas é o mesmo poliuretano, ele tem a mesma condutividade térmica do poliuretano. Espessura 70, ok? Por que 70? Porque é uma câmara de resfriados a 0 grau, então é 70. Câmara até menos 5 graus, 70, tranquilo? Já vou mostrar de onde que vem esse 70, fiquem tranquilos. Temperatura ambiente 38, pega quase todo o Brasilzão aí, né? 38. Temperatura no interior da câmara 0. Lembrando que o açougueiro pode exigir que essa câmara opere a -2, não tem problema nenhum. Você vai no controlador, regula o set point para -2. Variedade carnes. Opa, carne. E o produto aqui, o software foi traduzido como carne de vaca, não tem problema nenhum, é a nossa carne de boi, né? Temperatura de entrada do produto na câmara, 10 positivo. Considero aí que chega do caminhão a 10 positivo. Quantidade por dia. Uma câmara desse tamanho não vai entrar mais que 500 quilos por dia. Ok? Pode até ter mais carne lá dentro. Uma tonelada e meia, que seria o que caberia no máximo. Mas você não vai receber mais que 500 quilos por dia numa câmara dessa. Tempo de processamento 24 horas. Número de pessoas na câmara, uma pessoa, 1 hora por dia. Tempo de funcionamento da unidade condensadora, 18 horas. O restante para degelo. Iluminação aqui eu mantive 600 watts, poderia zerar. Tempo de iluminação 1 hora. Potência do motor 1 HP, mantive. Tempo de trabalho do motor 1 hora também. Isso aqui seriam as cargas adicionais aqui para dar uma reforçada na minha infiltração, tá? Porque esse software tem um probleminha aqui, tá? Ele considera 10% aqui de folga, mas nós chegamos aqui, ó, 1.576 kcal/hora. Isso aqui é muito pouco, porque uma câmara de açougue de supermercado, trabalho com isso há 30 anos, pessoal. O que acontece? Você vai ter muito abertura e fechamento de porta. Isso vai me trazer muita infiltração dentro da câmara. Uma câmara pequena dessa, se você for nessa carga térmica aqui, ó, não vai dar boa, tá? Não vai dar boa mesmo. Você vai ter que pôr mais carga térmica. Aonde que está o erro? Na infiltração de porta. É muita abertura de porta. É um dia pré-festivo, pré-feriado, é uma final de semana, que o pessoal vai no teu estabelecimento comercial ou do seu cliente e começa a comprar muita carne, tem muita rotatividade, muita abertura de porta, a máquina não vai atender se você entrar só com essa potência. Ah, professor, então para que serve o software? É um baita de um software para câmeras maiores, de centro de distribuição, para tudo mais. Por isso que vocês acompanham meu canal. Não vai virar profissionalzinho de softwarezinho aí que vocês vão quebrar a cara, beleza? Então, dito isso, assistam aqui esse vídeo, ó. Esse vídeo aqui, depois que terminar essa aula, né, galera? Depois vocês voltam aqui e dão uma olhada, ó. Qual painel devo comprar para a minha câmara fria? Aqui eu explico por que é 70, porque é 100, 120 em congelados, a espessura do painel, tá? E aqui, ó, também tem essa aula aqui, cálculo de carga térmica para câmara fria. Aqui eu detalho e abro as contas do software, tá? Então aqui eu abro as contas desse software aqui, beleza? Então vão lá. Mas depois, né? Depois vão lá para reforçar os conceitos. Quem já conhece bem, quem entende bem, ou só quer mesmo estar aqui só para entender como que ele vai comprar a câmara fria dele, continua a aula aqui que você está tranquilo, está em boas mãos. A unidade condensadora. Então, aqui tem uma pegadinha. Ó. Eu cheguei aqui em 1.576 kcal/hora. Dica, galera. Dica, meu povo. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que eu não confio, na... Não é que eu não confio, que eu sei, né? Eu entendo que o software eu confio inteiramente, mas eu entendo que esse software foi feito para câmeras frias de grande porte. Então, além dos 10%, eu coloco mais 30% em cima para compensar a infiltração. Isso vale para câmaras de até 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, ok? Passou disso aí, você já pode diminuir essa folga. Mas câmaras pequenas, quanto menor a câmara, mais carga térmica você vai ter que pôr nela, porque a infiltração é maior. Pensa uma câmara muito pequena de 1 metro por 1 e uma porta de 2 metros quadrados. 1 por 1 não caberia essa porta, desculpa, fui infeliz. Mas pensa uma câmara de 1,5 metro por 1,5 metro, com uma porta de 2 metros quadrados. Quando você abrir essa porta, praticamente você abriu o sistema inteiro, né? E ali ele vai ter que recuperar, vai ter que fazer o pull down dessa temperatura muito rápido. Dito isso, então, para não se enrolar mais, aqui ó, 1.576 kcal/hora. 1.576, pode confiar, vai na minha aqui que vocês vão bem, vezes 1,3. O 3 é de 30%, ok?
Da onde que eu tirei isso? Porque é uma câmara pequena, eu estou compensando o software, só por isso. Ok? Então vamos lá pegar uma calculadora aqui, olha aqui. Calculadora está na mão. Então, 1.576 vezes 1,3, 2.048 quilocal. 2.048 quilocalorias por hora. Ok? Aí eu vou no catálogo do meu fabricante de unidade condensadora. Tá? Nesse caso aqui, eu vim no Cool Selector da Danfoss. Selecionei aqui, ó, refrigerante, que é o fluido, o gás, R404A. Frequência 60 Hz. A tensão eu não coloquei aqui porque eu tenho... muitos aqui que estão me assistindo vão usar 220 monofásico, outros vão usar 220 volts trifásico, outros ainda vão usar 380 volts trifásico. Tá? E eu selecionei aqui, ó, 2.048 quilocaloria a hora, temperatura de evaporação menos 10, que é o padrão de resfriados. Coloquei 8 de superaquecimento útil no evaporador, 12 de adicional na linha, temperatura ambiente 38 e 3 de subresfriamento, ok? E eu caí aqui, ó, na HPZP 019 de 20V, tá? Uma baita de uma unidade carenada, ela deu um HP e meio, tá? E me entrega 2.072 quilocaloria a hora, tá de acordo aqui. Onde que vocês não podem errar aqui, ó? Temperatura de evaporação, superaquecimento, subresfriamento, temperatura ambiente, subresfriamento, ok? Se você só quiser fazer um copy e cola aqui, vai dar certo. Quiser se aprofundar, vai no canal Edson Girelli, tem lá superaquecimento, subresfriamento, basta aí continuando o seu treinamento, tranquilo? A unidade eu já escolhi. Quem quiser entender como usa o Cool Selector Danfoss, que é um software também, tem uma playlist no canal, aqui no nosso canal Edson Girelli, tem uma playlist só ensinando como que funciona o software, beleza? Vão lá assistir a playlist. Continuando. Evaporador. Aqui tem uma pegadinha, galera. Aqui tem uma pegadinha grande. Esse aqui é o catálogo da Eugin, mas tem também os catálogos aí dos outros fornecedores. Vai ser a mesma coisa. Qual que é a pegadinha que vocês têm que cuidar muito? Vocês estão vendo aqui que tem um I, ó, DTI. Na verdade, aquele I é um L. É o delta logaritmo. Esquece ele. Você tem que ir no DT aqui, ó. Esse aqui é o 6 grau real. 6K de Kelvin, né? DT 6K. Significa que, para eu manter minha câmara fria a zero, eu consigo evaporar a menos 6. Aqui, eu vou ter um DT de 8 a 10. Se eu tiver um DT de 8 a 10, porque é logaritmo, então o que acontece? Ele vai ter condições que está em 8 e condições que vai estar em 10. Eu vou fugir aqui, ó. Ó, pessoal, ó, galera. De 8 a 10, eu vou estar aqui com uma umidade muito baixa e vou queimar minha carne. Tranquilo? Voltando. Aí, então eu quero um DT de 6, para ter uma umidade de 80 a 85%, ok? Com o DT de 6 eu vou ficar mais próximo de 85%, tá? Como que eu sei isso? De novo, por aqui, ó. De 7, 80%. 6 eu chego a 85%, ok? Então vamos trabalhar com o DT de 6. Eu cheguei aqui a menos 10, tá? Eu sempre vou selecionar pelo menos 10. E eu cheguei aqui 2022 quilocal. Esse evaporador vai me atender. É o FXB mais 031. Ele tem aqui, ó, 2 ventiladores. Por que eu estou grifando que ele tem 2 ventiladores? Porque ele tem aqui a minha vazão, tá, caudal de 1.838 metros cúbicos por hora. Então, deixa eu... Daqui a pouco nós vamos usar essa informação. Guarda isso aí, tá? Então eu peguei meu evaporador e eu peguei a minha unidade condensadora. Beleza? Então o que acontece aqui, ó? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, número de trocas de ar recomendado, carne sem empacotar, de 30 a 60. Vocês vão ver que vai ser muito difícil manter nessa faixa aqui. Mas vamos chegar o mais próximo possível, não vamos fugir. Beleza? Então aqui, para quem quiser se aprofundar mais sobre delta, como ajustar delta, por exemplo, aqui eu tenho o delta de 6, galera, tá? Mas eu consigo ajustar esse delta, tem que ser por essa tabela aqui, para 5 ou para 7, por exemplo, tá? Eu consigo aumentar ou diminuir o delta. Eu consigo fazer isso. Então, vocês vão nessa aula aqui, eu explico como faz. Tranquilo? Então, nós estamos aqui 30, 60. O que é esse 30, 60? Não se desesperem. Número de trocas de ar recomendado. Então, peraí. Aqui, ó. Então, vamos trabalhar aqui. O que vai acontecer aqui, pessoal?
A minha câmara fria, nós agora vamos determinar o número de trocas para o nosso projeto, ok? Então eu preciso saber o volume da minha câmara. A minha câmara fria tem 2,30 por 3,45 metros. Estão anotando aí? Por 3 metros de altura, beleza? Por 3 metros de altura. Eu dou um igual aqui e vou abrir minha calculadora aqui. Calculadora. 2,30. Eita. Deixa eu limpar aqui. 2,30 vezes 3,45 vezes 3. 23,8 metros cúbicos. Começa a fazer sentido, pessoal? Tá? 23.800 litros. Ou 23,8 metros cúbicos. Tudo começa a fazer sentido, né? Agora eu vou pegar a vazão caudal do meu evaporador que eu selecionei. Lembra que eu selecionei esse evaporador aqui, ó? Aqui é a mesma tabela, tá, pessoal? Essa tabela aqui é a mesma tabela. Só estou pegando aqui que está mais limpo. A menos 10, 2022 quilocaloria a hora. E ele me entrega aqui, ó, 1.838 metros cúbicos por hora. Beleza? Então vamos fazer a conta. Ó. Então eu tenho aqui, ó, 1.838 metros cúbicos por hora. Isso mesmo. Divididos, ok? Dividido por 23,8 metro cúbico. Ok? Então, que número de troca que vai me dar, né? Então, vamos lá aqui, vamos lá. O meu número de troca, minha calculadora, vai ser 1.838 divididos por 23,8. 77 é o meu número de troca. Acho que dá até um pouquinho mais, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui, muita calculadora aberta. Aí, 77,2, não, pode ser 77. 77. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu fugi, tá? Fugi do 60, ó, eu tô com 77. Mas, pessoal, é o que eu tenho no mercado para comprar, não tem jeito. Eu vou ter que usar isso aqui. Mas é melhor eu usar um evaporador com 77 do que eu disparar esse número para mais de 100. Um exemplo, eu poderia usar aqui, ó, perfeitamente esse evaporador aqui, ó. Eu poderia usar perfeitamente esse evaporador aqui, ó, o 0,39 com 2.500 kcal. Aí eu poderia trabalhar o delta dele, eu consigo diminuir esse delta para 5 tranquilamente. Só que olha aqui como que vai minha vazão, ó. Eu vou pôr a 2.879. Aí a minha troca de ar vai passar de 100. Aí não é legal, entendeu? É uma troca de ar muito forte na minha carne. É muito volume de ar encostando na minha carne. Então, mesmo não ficando dentro do recomendado, é melhor eu estar mais próximo do recomendado do que eu forçar isso aqui e passar de 100, por exemplo. Tá bom? Continuando. Então, selecionamos o evaporador, ok? E agora vamos selecionar a válvula de expansão. Eu pego pela capacidade do evaporador, ó, 2.072 kcal a hora, temperatura de evaporação menos 10, superaquecimento útil adicional repete ela da unidade, 8,12, temperatura de condensação, não é mais agora a temperatura de ambiente, que lá era 38, né? Então aqui o software pegou um delta de 6, jogou para 44,2. Como eu tenho o delta do evaporador para menos, eu quero manter minha câmara de carne a zero, eu vou evaporar menos 6 com delta de 6. Aqui, ao contrário, também é verdade. Eu tenho uma temperatura ambiente 38, com um delta de 6 eu vou para 44 de condensação no meu condensador. Se você quiser entender melhor isso, tem uma aula só de temperatura de condensação e temperatura de evaporação no nosso canal. Subresfriamento mantive 3, tá? Todos esses termos aqui tem no nosso canal, beleza, galera? E eu vou aqui colocar T2, por que T2? Porque eu sei que é a válvula que é vendida no mercado, são as T2 para esse tipo de projeto. R404A, tá? Tem aulas também de válvula de expansão, naturalmente, no canal. E aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma válvula do orifício tipo 2, beleza, galera? Orifício tipo 2, que ela vai trabalhar com 87% de carga, vai funcionar direitinho. Pessoal, não deixa de entrar no site da girelirefrigeração.com.br, chama nós lá,
precisar comprar o melhor preço do Brasil, chama, fala que se encontrou a Girelli pelo canal do Edson Girelli, dá essa moral aqui para mim, beleza? Vamos lá. Organização interna. Agora vamos falar das boas práticas aqui também, né? E continuando a nossa aula aqui para você que está querendo manter aqui uma câmara fria de carnes. Notem por que a câmara tem que ter 3 metros de altura, pessoal. Porque o que acontece aqui? Internamente ela já não vai ter 3 metros, ela vai perder um pouquinho. Mas eu preciso aqui, ó. Opa, não ficou legal. Vou apagar. Vamos a borracha. E vamos fazer de novo. Caneta. Então aqui, ó, a minha altura da minha câmara, ela vai até aqui. Peço desculpas pela linha não ficar retinha, né? Essa é a minha altura. Mas agora eu vou trocar até a cor para vocês entenderem. Note que eu tenho esse espaço aqui, ó, do evaporador até o teto, tá? Por quê? Porque a minha flash de ar, ela vai passar por cima da carne. Vocês estão pegando aqui o conceito? Por cima da carne. E não batendo já na carne de cara. Por isso que a câmera fica alta. Às vezes tem uma câmera de 2x2 com 3 metros de altura. Parece uma torre lá, um pedestal. É isso mesmo, galera. Tá? Percebam que a minha flash de ar passa por cima da carne e ela vai retornar por baixo da carne aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Onde que tá? Aqui. Aqui, ó. E ela vai retornar por aqui, ó. Tá? E vai subir por aqui. Ela vai fazer esse processo aqui. Tá? Ou seja, o ar vai por cima e volta por baixo. Você vai circular a carne com ar frio do seu evaporador, beleza? Tranquilo? Sempre essas gancheiras aqui, ó, para pendurar a carne de aço inox. Muito cuidado aqui no chão. Você não pode furar esse chão. Você vai fazer uma sapata e você não pode atravessar. Se você atravessar, galera, até vou apagar ali que você não pode atravessar isso aqui não, tá? Opa. Cadê aqui a borracha? Tá? Essa sapata tem que ficar por cima. Se você atravessar, vai correr sangue, vai correr que não fala que é o sangue da carne, né? Até peço desculpas aí para quem é profissional da área, quem trabalha com casa de carnes. O soro, né? Vai correr aquele soro que é como se fosse o sangue da carne, vai infiltrar aqui em toda a região do piso, ok? Vai infiltrar nessa região do piso, a câmara vai começar a cheirar super mal, você vai espantar até os clientes da sua loja. E aí você vai ter que quebrar a câmara inteira, ficar uma semana sem câmara e trocar o piso isolado, não tem o que fazer. Então, dito isso, essa sapata aqui não pode atravessar, não pode passar. Ela vai ficar fixa por cima desse piso, beleza? Aqui você fixa também, né? Você vai escorar aqui, né? O serralheiro vai fazer isso para você, beleza? E mais um detalhe. Bom, depois eu já passo mais esse detalhe, tá? Então vamos lá, vamos continuar nossa aula aqui que tá bem legal, galera. Tá bem tranquilo. Então, a organização interna evita a contaminação cruzada e facilita o inventário. Regra do chão: nada deve tocar o piso. Utilize estrados de polietileno e inox. Se você quer ter certeza, é 15 centímetros, tá? Não pode a carne ficar menos de 15 centímetros do chão. Essa aqui é uma regra usada no Brasil inteiro. Ganchos e trilhos devem ser de material inoxidável, mantidos lubrificados com óleo tóxico. As carcaças não devem encontrar uma nas outras para permitir a circulação do ar. Separação por espécie. Idealmente, bovinos, suínos e aves devem ter setores delimitados para evitar transferência de odores e micro-organismos. O SIM. O que é o SIM, pessoal? Serviço de Inspeção Municipal. O SIM é integrado ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tá? Que vem pela Vigilância Sanitária e vem parar lá na Prefeitura. Permite o armazenamento no mesmo ambiente, mas impõe regras rigorosas de segregação. Então, embora a legislação possa variar levemente entre municípios, a base é a Portaria 304 de 1996 do MAPA, tá? E as normas da Anvisa, como a RDC 216, que o SIM utiliza como guia. Então, sim, desde que haja separação física e identificação. No varejo, açougues de bairro ou supermercados, raramente se exige uma câmara exclusiva para cada espécie. Isso é mais comum em indústrias de abate. As regras do SIM: aceitar segregação por setores. Se deve delimitar visualmente onde fica o boi, o porco e a ave. As carcaças e os cortes não podem se tocar. Contato físico proibido. Tá? Identificação clara. Cada setor ou lote deve ter etiquetas, como a data de recebimento, fornecimento e carimbo de inspeção. Barreira contra a contaminação cruzada. Aves que têm maior carga microbiológica natural, como salmonela, devem ser mantidas preferencialmente na parte baixa das prateleiras ou em áreas onde não haja risco de gotejamento sobre outras carnes.
Você não pode gotejar o frango em outras carnes, né? Pescados são a única exceção comum. Muitos municípios exigem que fiquem em câmaras separadas ou em um freezer exclusivo devido ao odor forte, transferência de sabor, tá? Aqui, ó, de novo, né? Ó, notem que aqui nós temos o piso, né? Aqui nós temos o piso e aqui nós temos a carne. Essa distância aqui, ó, eu insisto, tá, pessoal? Essa distância aqui tem que ser de 15 centímetros, ok? Ou mais. Por isso que você não pode montar uma câmara com 2,5 metros, né, galera? Como é que você vai pôr o quarto de boi daí? 2,5 metros, perde piso, perde teto, já vira 2,25, 2,30, põe a gancheira, já perde mais uns 30, 40, daí você começa a não ter espaço para o ar passar por cima. Lembra aqui que eu fiz aqui para vocês, aqui, ó? Você começa a não ter esse espaço aqui e a tua carne vai ficar lambendo o chão. Ou seja, visão, né? Tudo errado, entendeu? Então a câmara tem que ser alta para a circulação do ar, eficiência mecânica, qualidade da sua carne, não ter ressecamento da carne em contato direto com o ar e a vigilância sanitária não pegar no teu pé com os 15 centímetros, beleza? O que o SIM costuma fiscalizar com rigor? Carnes temperadas versus in natura. O SIM geralmente proíbe manter carne temperada, feita no açougue, solta junto com carne in natura. O tempero deve estar em potes fechados e identificados e uma área de manipulação separada. O chão, maior motivo de multa, não é a mistura de espécie, mas sim carne encostada no chão ou em paredes com infiltração. Você também não deve encostar carne na parede, né? Naturalmente. Rastreabilidade. Se você misturar carnes e o fiscal não conseguir distinguir qual peça veio em qual fornecedor, pela foto de etiqueta ele pode apreender todo o lote. Outra coisa, parede de aço de painel enferrujado. Galera, vai montar câmara fria nova? Tá até na Bíblia, né? Sobre uma base sólida você vai edificar sua casa. A base sólida de uma câmara fria é piso, parede e teto. Pega um aço de qualidade, prega ao valume, pintura industrial. Eu indico para vocês comprar conosco os painéis da MBP Isoblock, que é o maior fornecedor para frigoríficos e supermercados no Brasil. E eles vendem desde grandes quantidades até pequenas quantidades. O lema lá da indústria da metalúrgica é vender a quantidade que for preciso para atender você, comerciante, numa qualidade top, tá? Na melhor qualidade que você pode escolher no país. Então cuide muito. Quando você pegar lá algo muito esquisito, você vai ver o aço não é de qualidade. Passa 1, 2 anos, você vai ter corrosão, tua câmara fria inteira embargada, você perde a câmara fria, tem que fazer uma nova. Se você pegar um painel com aço de qualidade, você vai ter câmara fria para 15, 20, 30 anos, como a gente tem aqui, eu tenho câmara dos anos 90 rodando. Entende, galera? Então, não se atenha muito a esses detalhes. Muitas vezes, por uma questão ali de 5, 10%, não estou falando que você vai pagar o dobro, nada disso. Uma diferença ali de 3, 5%, às vezes até por uma questão de simpatia. Ah, não gostei do cara, vou comprar do outro, o outro cara é mais legal. Tá, o cara é mais legal, mas e o que ele está vendendo? É bom para o seu negócio? Né? Não misturar as coisas, entende? Então, painéis e portas frigoríficas, fala comigo aqui, chama, que eu passo para vocês aí o melhor preço do Brasil. Vai direto da metalúrgica, né? Direto da indústria para você, no seu estabelecimento, para você montar a tua melhor câmara fria. Aqui, quem quiser também, eu indico muito você ser assinante do canal. Custa baratinho e você tem acesso a esses vídeos aqui, ó, como carga térmica para o walk-in cooler passo a passo. Esse vídeo aqui, ó, só é para quem é assinante do canal. Isso aqui não é liberado para todo mundo. Custa ali, tipo, R$10 por mês, nessa faixa de preço, tá? E você tem ali, eu quero montar um walk-in cooler para minha loja de bebidas, tudo mais. Tem lá. Sala de preparo de açougue, dimensionamento, norma e equipamentos. Você quer montar uma sala de preparo para a tua equipe lá, para o teu açougueiro, ou se você é o técnico e quer saber como que você faz o projeto para o teu cliente certinho da sala de preparo de açougue, tem aqui o vídeo também para quem é membro do canal. E quem é membro do canal, além desses vídeos, tem o treinamento em refrigeração comercial, tá? Se você for membro, além daqueles vídeos exclusivos, você vai ter um treinamento em cima do livro Refrigeração Comercial para Técnicos em Ar-Condicionado. São mais de 10 capítulos, todos os capítulos comentados, a gente traz ela para a realidade brasileira e com exercícios resolvidos também. Além disso, qualquer exercício que você do livro você não conseguir fazer, me chama nos comentários do YouTube, que a gente responde um a um, muitas vezes até com vídeos, tá? A maioria com vídeos. Alguns, quando é muito simples, eu respondo em texto, mas a maioria eu faço novos vídeos até para responder, beleza? Pessoal, vou voltar aqui para ver vocês. Espero que tenham gostado.
tá? Deixa eu voltar para ver a cara de vocês aqui. Gostaram da aula? Gostaram do tema? Então, câmara fria para carne e para açougue é uma arte, beleza? Aprendam, peguem os bons métodos, né? Os bons conselhos ali, as boas técnicas que foi passado nessa videoaula e aplique ao seu cliente. Dúvidas? Põe nos comentários. Chama nos comentários, estamos aqui para responder, beleza? Não tem dúvida, tá tudo tranquilo. Dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fala da cidade que você que ajuda demais o engajamento do nosso canal, beleza? Galera, forte abraço a todos e se vemos no próximo vídeo.